Nós saudamos a todos os amigos vinculados à União Municipal Espírita de Volta Redonda, e que é uma oportunidade feliz essa que nós temos, né? De pelo menos nos vermos, nos reencontrarmos através da telinha, né? Graças a Deus, nós dispomos desses recursos técnicos hoje em dia, e isso é bastante sugestivo para nós espíritas, né? Para mostrar que nem tudo está circunscrito a paredes físicas, nem tudo está circunscrito ao templo de pedra. Da mesma forma que nós aprendemos a vibrar, a trabalhar o nosso pensamento, o nosso sentimento em benefício do próximo, hoje nós estamos vendo que nós podemos também atuar, mesmo com os centros com as portas físicas cerradas, mas com as portas e janelas abertas para o mundo, né? Pela internet. E o tema que nos foi sugerido para a noite de hoje é, sem dúvida nenhuma, um tema bastante instigante, né? E que ele e alguns outros versículos do Novo Testamento sempre suscitaram polêmicas e até comentários, assim que eu diria, muito rasos, terra a terra, né? E de pessoas que utilizaram, às vezes, desses raciocínios superficiais até para criticarem a mensagem de Jesus ou a explorarem negativamente. Mas o que nós aprendemos com Allan Kardec é que, desde a apresentação que ele fez em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que focalizar no ensino moral de Jesus. E o ensino moral de Jesus, pelas lentes trazidas pelo Espiritismo, ou a chave, né, como ele escreveu na apresentação, é que nos permite decifrarmos algumas palavras, algumas ilustrações, algumas situações, né, que foram apresentadas e registradas no Novo Testamento, sem levar ao pé da letra, que não é o objetivo do Espiritismo, mas buscarmos a compreensão da essência do ensinamento de Jesus. E é por isso que Jesus sempre aproveitou momentos, situações, e outras vezes ele criou parábolas, então criou ilustrações para facilitar o entendimento daquele povo que o rodeava naquela época. Então, muitas daquelas afirmações, ilustrações, têm a ver, né, com o contexto de vida daqueles instantes, e algumas palavras, inclusive. Então, essa frase, inclusive, ou esses versículos, né, que estão registrados no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec analisa essas colocações de Jesus, e versículos atribuídos a Marcos, né, e também a Mateus, são importantes. Mas nós gostaríamos de lembrar que esses versículos eles têm que ser analisados dentro de um contexto geral do pensamento espírita e dentro do contexto geral dos ensinos de Jesus. Então, por exemplo, Jesus ele registrou no seu pronunciamento conhecido como Sermão da Montanha toda a síntese de seus ensinamentos, que, guardadas as devidas proporções, ele estava trabalhando os 10 mandamentos, através da bem-aventurança, através das recomendações e através dos alertas. Ele trabalha essa questão. E ali está registrado honrar pai e mãe. Então, é por essa questão, inclusive, que Allan Kardec ele cria o capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo,
honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas é interessante nós lembrarmos que no conjunto da obra que Allan Kardec analisa o Novo Testamento, nós temos o capítulo 4, né, sobre reencarnação, e no capítulo 4, sobre reencarnação, Allan Kardec trabalha os laços de família, né, que são fortalecidos pela reencarnação, e fala da parentela corporal e a parentela espiritual. Depois, nós temos um terceiro capítulo nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata da moral estranha. E nesse capítulo da moral estranha, nós encontramos alguns desses versículos que realmente nos causam estranheza à primeira vista, ou numa análise superficial ou terra a terra, como nós dissemos, que é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lembrando dessa visão de conjunto do ensino de Jesus e da visão de conjunto das interpretações feitas por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós podemos analisar melhor, né, e com uma visão espírita, esses versículos que foram separados para o estudo do dia de hoje. Então, quando Jesus ele é avisado, né, ele estava numa tarefa, ele estava num trabalho, junto a algumas pessoas que o seguiam. Não é? Isso que é importante nós lembrarmos. E que ele foi avisado perante aquela multidão que, do lado de fora, estavam a sua mãe e seus irmãos e que queriam chamá-los, e Jesus deu aquela resposta que é forte, mas ela é extremamente significativa. Quando ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: eis minha mãe, eis meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim, meus amigos, lembremos do seguinte detalhe: Jesus estava numa tarefa pública, atendendo pessoas necessitadas, e, segundo o registro, havia ali uma multidão. Aí querem abrir uma exceção para que a mãe e os irmãos que estavam do lado de fora viessem ficar ao lado dele. É muito interessante isso quando nós analisamos a conduta que Jesus teve, porque ele não quis abrir uma exceção. Em primeira interpretação, ele não quis abrir uma exceção, porque ele estava falando diretamente àquele povo que o aguardava, que estava seguindo. Então, aqueles familiares deveriam se colocar na mesma posição, sem nenhuma prerrogativa. Aliás, essa seria a conduta acertada a toda e qualquer pessoa que esteja em atividade pública no mundo, que não deve destacar, privilegiar os seus familiares. Aliás, isso faz parte, inclusive, de algumas legislações na questão ética, né? Então, isso é um fato importante. Primeira interpretação. A segunda interpretação. Vários estudiosos bíblicos, e não estou me referindo a estudiosos do século XX nem do século XXI, estou me referindo desde aqueles da época da patrística.
como Eusébio de Cesareia e outros, que no final do século III, início do século IV, já faziam análise, né, de textos que já existiam, né, sobre os ensinos de Jesus e também estudos históricos, porque contemporaneamente a Jesus havia também historiadores judeus, romanos e gregos, e que deixaram algumas informações interessantes sobre aquela época. Em primeiro lugar, vamos lembrar que o idioma que Jesus falava, não é? Que era o aramaico e todo aqueles dialetos ali próprios, né, da região da Judéia e províncias vizinhas, eram pobres, não é? E não era, inclusive, o idioma mais difundido, tanto que durante o Império Romano nem o latim não era usado, porque o Império Romano dominava todo o entorno do Mar Mediterrâneo, envolvendo várias províncias, vários reinos. Então, era usado o idioma de traço comum de comunicação, que era o grego, e o grego simples, chamado koiné. Então, mas o idioma falado por Jesus e aquele povo da época dele, naquela região, era pobre. Então, quando se falava irmão, necessariamente não estava se designando o irmão consanguíneo, como nós entendemos hoje. Poderia ser até primo. Então, vejam, aí já tem algumas diferenciações. A outra questão é que esses estudiosos antigos do Novo Testamento também afirmavam que efetivamente Jesus teria tido irmãos. Então, ele não seria o filho único de Maria e de José. Isso há vários registros. Há registros também levantando a informação, que até hoje gera polêmicas e questionamentos, é que esses irmãos de Jesus, nem todos compreendiam a tarefa dele. Não apreciavam ou não compreendiam essa renúncia que ele fazia, né, ao convívio familiar e a sua dedicação ao próximo. Aliás, isso não é de se estranhar, né? Porque até hoje nós notamos reações nesse mesmo diapasão, né? Quando nós vemos aí a relação entre pessoas que têm uma forte dedicação ao próximo e que no seu relacionamento com o ambiente familiar. Então, dizem, né, alguns interpretadores do Novo Testamento que Jesus estava, na verdade, também deixando-os, naquele momento, sem distingui-los, deixando de lado, porque provavelmente eles, numa reação, que eu diria quase que natural, dentro de um contexto de família, de ciúmes, de inveja, porque ele estava se dedicando ao outro e queriam tirá-lo daquele ambiente para que ele desse atenção a eles. Então, existe também essa interpretação que é histórica. Nós não temos condições de ficar afirmando tudo isso, mas vamos levar em consideração que existem os registros. Há indícios, não é? Então, vejam, juntando todas essas questões, aí Jesus deu uma prova maior, que é a interpretação que ele deu quando ele fez essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Evidentemente que, ao fazer essa colocação, ele não estava nem ratificando e nem essas outras questões que nós falamos, e nem hostilizando a esses familiares, mas ele quis tirar daquela situação, daquele momento, um ensinamento mais genérico, como era a praxe
nos instantes em que Jesus se dirigia às pessoas, não é? Ele fazia demonstrações e tirar frases de efeito daquele momento. Então, quando ele faz a pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e mostrou todos esses que estavam sentados ao lado dele, então ele deixou claro que, na realidade, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, quando ele dá essa declaração, então nós espíritas podemos compreender melhor quando nós nos reportamos desde o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da parentela espiritual e da parentela corporal. Então, cada um de nós, se fizer uma reflexão, vai verificar aí na sua memória e nas suas observações que, muito provavelmente, nós temos algumas parentelas espirituais que não são necessariamente parentelas corporais. Então, isso realmente existe, nós espíritas podemos compreender isso pela similitude de propostas, de ideal, de reações, né, frente ao contexto social em que nós vivemos. Pois bem, é importante, então, essa análise, né, do parentesco corporal e do parentesco espiritual que nós fazemos à luz do Espiritismo. E quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 23, intitulado Moral Estranha, em primeiro lugar, um parênteses. Na primeira edição dessa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec lançou no dia 15 de abril do ano de 1864 e cujo título original era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha o capítulo 23, como não tinha outros capítulos. Mas os temas estavam inseridos de uma forma esparsa em outros capítulos. Então, quando ele elabora a edição definitiva, e que se chamou Evangelho segundo o Espiritismo, tal como nós conhecemos hoje, então aí ele reúne, né, algumas coisas esparsas e constitui esse capítulo 23, que é chamado de Moral Estranha. E nessa Moral Estranha, mais uma vez, vem essas algumas colocações de Jesus que muitas vezes não são compreendidas. Por exemplo, do deixar pai e mãe, né? Deixar aos mortos para que enterre seus mortos. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. São todos comentários, né, que estão presentes ali, mas nós começamos a entender realmente o que Jesus estava dizendo. Ou seja, nós temos, quando olhamos desde o honrar pai e mãe, dos 10 mandamentos, o Sermão da Montanha, e toda a essência da interpretação espírita dos ensinos de Jesus, que a valorização da família é indispensável. Não se questiona isso. Desde o Livro dos Espíritos, no capítulo da sociedade, né? Que, na verdade, o relaxamento dos laços de família levaria ao recrudescimento do egoísmo. Então, não é essa a questão. Então, a questão é de interpretação do sentido que Jesus quis aproveitar daquele momento para dar um exemplo. Então, nessas condições, é que nós vamos perceber que, quando ele fala disso, dessas questões de deixar pai e mãe, é que nós temos os compromissos familiares, mas nós não podemos ficar isolados num casulo, como nos antigos clãs familiares ou sociais, castas, hierarquias, né, dentro de algumas tradições familiares fechadas do passado,
e nos abstrairmos dos compromissos perante a sociedade. Então, isso fica claro para nós. Como ele diz também, que nós não podemos ficar olhando para trás quando nós fazemos a nossa opção, mas colocar mão na charrua. Ou seja, nós não temos que ficar nutrindo complexos de culpa, mas nós temos que fazer por não criar essas situações que gerem isso. Por isso que honrar pai e mãe é importante. Mas nós temos outros compromissos além dos laços familiares, que são os laços sociais. Está no Livro dos Espíritos, que os laços sociais eles só melhoram a partir do fortalecimento dos laços sociais. Na sociologia clássica já se falava isso também. E é interessante, então, que não ficarmos só olhando o passado. Então, vejam, nós temos muitas famílias tradicionais, eu tive a oportunidade de viver isso, tem-se toda uma história familiar, tem-se toda uma tradição, ela deve ser valorizada. Mas nós temos que também não ficar só olhando para trás do retrovisor, olhar para frente. E olhar para frente é colocar a mão na charrua, como foi dito aqui. Como também Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Sabe por quê? Num contexto de parentela corporal, nós temos o quê? Um ambiente de diversidade, porque nós somos espíritos reencarnados. Se nós somos espíritos reencarnados, o espiritismo desmistifica uma tábula rasa do conceito de igualdade que foi politicamente trabalhada de uma forma incorreta e oportunista nos últimos tempos. Nós não somos e nem seremos iguais. Nós somos espíritos diferentes, com passado, experiências diferentes. Teremos futuros diferentes. Nós temos que trabalhar pela igualdade de oportunidades. Mas é essa questão que nós temos que aprender a entender o que é diversidade. E para aprender diversidade, é bom que a pessoa tenha família. Porque tendo família, na posição de pais, de avós, vão ver que os nossos filhos e netos são diferentes e criados dentro do mesmo contexto social e educacional. Porque são espíritos reencarnados, não são frutos nossos. Então, aquela famosa frase de que filho de peixe é peixinho, nem sempre é verdade, nem sempre coincide na prática. Então, nós temos que, na verdade, valorizar e reconhecer essa diversidade dentro do ambiente familiar. E quando se aprende a compreender a diversidade no ambiente familiar, fica mais fácil para se reconhecer a diversidade no ambiente social. E, a partir daí, é que nós vamos aprender a respeitar o próximo como a si mesmo. Então, vejam, a lição dos 10 mandamentos, trabalhada por Jesus no Sermão da Montanha, em vários exemplos, é para mostrar o seguinte, que para amar a Deus e respeitar a Deus, nós temos que começar por respeitar e amar o próximo. Então, aí sim é que nós estaremos constituindo autênticas famílias, autênticos grupos de parentela espiritual, idealística e não apenas corporal. Então, vejam que a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no conjunto, é muito importante. E aí nós lembramos, inclusive, do apóstolo Paulo, que em Romanos, na Epístola aos Romanos, escreveu o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Então, essa é a visão, né, nossa como filhos
todos nós, filhos de Deus, irmãos, então, entre nós. Essa é a mensagem que Jesus nos diz. E também nós encontramos algo muito importante nas epístolas de Paulo, por exemplo, quando ele escreveu aos Gálatas, não é? E aí ele deixa claro o que é efetivamente seguir o ensino de Deus e ser realmente irmão, ser herdeiro de Deus. Paulo tinha toda a autoridade moral, espiritual para dizer, aliás, escrever o que ele escreveu. Porque, vejam, ele, em primeiro lugar, ele teve que renunciar à sua condição social, que era privilegiada, à fortuna da família, que era privilegiada, renunciar ao ambiente cultural dele, que era privilegiada, e sair pelo mundo, iniciando uma nova jornada, sendo alvo de intrigas, de mentiras, de infâmias, de perseguições, de apedrejamentos e de aprisionamentos. Por isso, é quando ele escreve na epístola aos Gálatas o seguinte: porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Estava se referindo à lei humana, se referindo à lei mosaica, à lei judaica, porque era um Estado teocrático. Estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, então, que frase bonita, né, que Paulo escreveu para os Gálatas, mostrando o que representa na prática, né, na realidade, seguir a lei de Deus e os ensinos de Jesus, que trabalham os detalhamentos, né, sobre a lei de Deus. E é por isso que Emmanuel escreve num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem muito oportuna pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre cristãos. Aliás, são várias mensagens, né? E a espada simbólica, né? Várias mensagens comentando a renúncia, né? E nessas condições, ele está sempre nos alertando, sempre nos chamando a atenção sobre essa proposta que Jesus nos traz e o esforço que nós temos que ter para superarmos as dificuldades, os embates, as adversidades, todas as questões que podem caracterizar um entrave à ação daquele que quer ser efetivamente um espírita. Então, meus amigos, em princípio, era isso que nós gostaríamos de dizer a vocês nesse primeiro momento, né, para abrir agora a um diálogo como foi programado. César, a gente vê que pelo seu diálogo, né, pela sua fala, o quanto a gente desconhece o Evangelho e o quanto a gente precisa estudar, né, para conhecer o mínimo. Mas eu tenho aqui algumas perguntas. Eu sei que o Ronald e o pessoal aí também tem, então eu vou fazer uma e o pessoal, de repente, vai ajudar a gente. Mas a pergunta seria o seguinte: Jesus fala que o pai, a mãe e os irmãos dele são aqueles que fazem a vontade de Deus. A gente até entende isso, né? Mas eu perguntaria para você,
Então, nós, que ainda não conseguimos cumprir ou vivenciar aquilo que nós já conhecemos da lei, não fazemos parte da família de Jesus? A sua colocação é importante. Fazemos sim, mesmo não estando agindo de uma forma coerente. Essa é a grande diferenciação que o Espiritismo faz, interpretando a justiça divina. Lá no Antigo Testamento, né, vigorava a chamada pena de talião, né, e vigorava aquela ideia de que Deus era um juiz implacável, que julgava, condenava, não é? Senhor de exércitos, e vejam, preste atenção, senhor de um povo escolhido. Essa ideia de povo escolhido criou problema naquela época e cria problema até hoje. E tem muita gente que fica ainda cultivando esses lemas, essas coisas de povo escolhido. Então, vejam o seguinte, como ele se julgava escolhido, por quê? Tem uma razão histórica e tradicional. Eles cultivavam o monoteísmo. Ótimo. Só que pelo fato de cultivar o monoteísmo, eles não podiam discriminar e hostilizar os outros povos que não eram monoteístas, porque existiam outros povos naquela época. Então, essa é a razão, é a origem de muitas dissensões e que se transformaram em guerras, em desvalorização de pessoas. Inclusive, Jesus, ele sempre dizia, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí ele trazia a lei do amor. E ao trazer a lei do amor, ele mostrava que Deus é Pai de todos nós, é a expressão maior, portanto, da paternidade e da misericórdia. Então, Deus é Pai até daqueles que não acreditam nele. Deus é Pai até daqueles que são renitentes e rebeldes. E não estão condenados, como foi apregoado por muita religião. Aí é que entra o Espiritismo, falando da misericórdia, e essa foi a tônica de exemplos e de ensinos de Jesus. E na misericórdia, aquele que errou, aquele que comete uma série de enganos e desatinos, terá uma nova oportunidade reencarnatória. Então, através do mecanismo das vidas sucessivas. Então, isso significa que as pessoas, todas, são filhos de Deus, como disse Paulo, são herdeiros de Deus. Todos nós somos herdeiros de Deus. Alguns já procurando uma sintonia com essa lei de Deus, e outros ainda lutando e sendo renitentes. São estados de alma. Aliás, Emmanuel tem uma frase espetacular no livro Justiça Divina, quando ele estuda e detalha o livro Céu e Inferno. E o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, é um livro que fala de estados de alma. O estado de alma de inferno, o estado de alma de céu. Significa que ninguém vai ficar se queimando aí na fogueira e nem sendo abanado aí no nada também. São estados de alma. E nessas condições, sabe o que Emmanuel escreveu? Nós somos os responsáveis pela construção do nosso céu. E o nosso inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Ou seja, mesmo então os espíritos rebeldes, né, que não seguem a lei de Deus, misericordiosamente terão um momento de acolhimento e de esclarecimento. Então, é essa que é a ideia que nós trazemos, né,
com base no Espiritismo. Ô César, o que a gente ouve, né? A gente ouve muito justamente essa expressão, e inclusive no sentido de atemorizar, até mesmo alguns espíritas com umbral, né? Ou com as trevas e tudo, e com o inferno em outras religiões. Cumprir as leis de Deus. Todos nós, você tem que cumprir as leis de Deus. E aí, até na passagem de Jesus, nessa passagem citada por você, que é o tema do nosso trabalho, Jesus fala que irmãos e mãe, e irmãs e mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus, teoricamente, que cumprem as leis de Deus. Vem a pergunta: há como o homem, ou o espírito, não importa, de deixar de cumprir as leis de Deus? Repete o final da pergunta, que eu não entendi, Bocassi. Quando fala em cumprir as leis de Deus, e aquele que não cumpre as leis de Deus, vamos dizer assim, sofrerão ou serão banidos e assim por diante, né? Atemoriza muitos crentes que ainda não conseguem captar, né? Que todos somos imperfeitos, vamos dizer assim. Então, a pergunta é: o homem consegue deixar de cumprir as leis de Deus tal qual é apregoado? Bom, vamos dividir em duas partes a resposta. Em primeiro lugar, vamos lembrar o seguinte: existe uma grande probabilidade de todos nós sermos espíritas pela primeira vez. Sendo assim, vamos imaginar que nos outros 1.900 anos para trás, nós estivemos vinculados a outras ideias religiosas, a outras ideias políticas. E o que predominou na cultura e prática política e religiosa nos últimos 1.900 anos? Disputa pelo poder, desrespeito ao próximo e, ao mesmo tempo, criando a cultura do medo e da culpa. O medo atemorizando exatamente com a figuração de um eterno sofrimento, de um banimento, de uma condenação. E a culpa procurando forçar as pessoas a valorizarem algum erro, algum engano que cometeram, e elas se julgam eternamente culpadas e complexadas por isso. Então, esse é o retrato sintético, né, do nosso processo civilizatório. Então, nós, espíritas, muitas vezes trazemos ideias assim, inclusive, e temos dificuldade de compreender o trabalho, né, registrado nas obras de Kardec e nas demais obras. Por exemplo, se nós olharmos a obra do Espírito Emmanuel, os romances históricos, o que nós vamos ver? Um grupo de espíritos reencarnando desde lá o tempo de Roma, né, do Império Romano, até épocas mais próximas, e que erraram, mas que foram alguns se ajustando em passos diferentes, nem todos sincronizados. A mesma coisa nós entendemos, por exemplo, na série de obras psicografadas pelo Chico, do Espírito André Luiz, onde ele faz autênticas reportagens sobre o mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo, onde há muitos casos, né, de espíritos que erraram e que vão depois sendo preparados no mundo espiritual para uma proposta renovadora. Aliás, como nós estamos em pleno Setembro Amarelo,
né, que se fala do suicídio, prevenção do suicídio, eu vou focalizar aqui o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, mostra que uma colônia espiritual, Instituto Maria, tinha por objetivo principal a recuperação e o atendimento de suicidas. E mais um detalhe que ela informa. Por que ela se sentiu afinizada, comprometida e vocacionada para fazer esse trabalho de suicida? Porque ela foi suicida 2 vezes, ela registra isso no livro. Inclusive, na encarnação anterior a essa dela, de Ivone do Amaral Pereira, no século XIX, ela se matou em Portugal. E vejam, ela renasce, reencarna, né? E vive em Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro, até próximo aí de Volta Redonda, inclusive, realizando um trabalho de autêntica reeducação, sincronizado com uma dedicação completa ao próximo. Então, mesmo aqueles que erraram, têm chances de progredir, têm chances de acertar. Então, que há espíritos que não respeitam a lei de Deus? Sim, há, e continua havendo. Mas todos terão o seu momento, a sua oportunidade, à semelhança daquilo que Jesus registrou na parábola da ovelha perdida. Então, é esse o nosso entendimento. Bom, obrigado, César. Velúzia vai falar. César, teria como você fazer uma abordagem de como a reencarnação ela corrobora essa ideia de família universal? Sim. Essa foi uma colocação feita por Allan Kardec, inclusive, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, surgiram alguns detratores, né, dessa proposta, dizendo que a reencarnação acabava com os laços familiares. E então Allan Kardec escreve no capítulo 4 que a reencarnação fortalece os laços de família. E fortalece como? Porque nós somos espíritos viajores da eternidade. Então, nós estamos vinculados a uma determinada família, vamos assim dizer, na presente reencarnação. Mas existe uma grande probabilidade de nós já termos convivido com alguns desses em existências passadas. E por que nós nos aproximamos? Dentro de um processo de reacertos, de educação espiritual. Então, isso faz parte, né, do processo de educação. Não quer dizer que nas mesmas posições. Isso tem que ficar sempre claro. E Leon Denis, ele escreveu algo muito interessante, que a reencarnação quebra o clube do clã social. Veja que interessante. Sabe por quê? Quem tem alguma ligação com família tradicional entende facilmente o que nós estamos falando. E vem, inclusive, basta nós olharmos para as realezas, onde, muitas vezes, o casamento era negociado por interesses sociais, políticos e econômicos. Eu cheguei a conhecer casos assim, na atual reencarnação. Imagina como aconteceu no passado. Então, vejam bem, a família se fechava, né? As famílias tradicionais. Então, quando Leon Denis fala que a reencarnação quebra esse clã fechado, para dizer o seguinte: quando nós retornamos a um cenário físico, nós podemos ter
próximos a nós e na convivência, antigos parentes corporais. Mas nós vamos aumentando esses laços também, em função de um projeto de ação, de um projeto de trabalho. Então, a reencarnação, ela passa a fortalecer e ampliar o conceito de família. Quer dizer, não é mais a família única e exclusivamente corporal. Se nós olharmos para trás nos nossos registros de memória, nós vamos localizar quantas pessoas que nós convivemos e que nós tivemos muita amizade, muita parceria, muitos projetos conjuntos em torno de um ideal. Isso é uma família espiritual. Isso vai aumentando, de uma vida para outra vai crescendo, não é? Então, isso é importante para quebrar, inclusive, aquela ideia fechada que existiu no passado de propriedade, né? O pai, a mãe, tem o filho como se fosse uma propriedade dele. Não é. Os nossos filhos são espíritos, como escreveu um livro, inclusive, o Hermínio Miranda, né? Que viveu aí em Volta Redonda. Então, é muito interessante nós olharmos a reencarnação como esse processo que vai ampliando um enlaçamento espiritual e idealístico, e que é um tipo de família. Neide. César, o que Jesus falaria para alguém que se sente órfão de família? Repete um pouquinho que falhou no começo. O que Jesus falaria para alguém que se sente órfão de família? Ah, mas isso é comum. É comum em nossos dias. Eu vou dar um exemplo aqui que é chocante. Com a pandemia, né, que nós estamos vivendo há um ano e meio, há mais de um ano e meio de pandemia e com distanciamento social, o que aconteceu? No ambiente físico, né, de uma casa, os filhos e os pais começaram a conviver 24 horas por dia, porque muitos pais começaram a fazer o chamado home office. E muitos filhos, muitas jovens e crianças, fazendo um trabalho escolar também à distância pela internet. Ou seja, o distanciamento social obrigou que, de repente, a família tivesse junta, reunida. Sabe o que aconteceu? Alguns casos de separação de casal. Alguns casos de hostilidade entre pais e filhos. Por que isso? Porque não havia convivência. Não havia conhecimento mútuo. Porque na corrida pela subsistência, o pai e a mãe, muitas vezes, trabalhavam fora o dia inteiro. E os filhos, em muitos casos, tinham escola em período integral. Ou seja, à noite estava todo mundo cansado. Fim de semana, cada um com seus alguns casos, né, com seus compromissos sociais e não necessariamente juntos. Então, a ideia de família necessariamente não era bem aquela ideia de convivência dentro do mesmo espaço. A pandemia está chamando a atenção para isso. Tanto está chamando a atenção que a gente tem olhado, ouvido, pelo menos a região que eu moro aqui em São Paulo, eu noto muito isso, que em função do home office, grandes empresas estão reduzindo espaços. Porque, mesmo no retorno pós-pandemia,
o trabalho não será totalmente integral mais. Consequência, muitas pessoas, na medida do possível, não é para todo mundo, estão pensando agora em ter um apartamento ou uma casa que tenha pelo menos um cômodo a mais para fazer esse trabalho de home office. Então, vejam bem, e o trabalho escolar dos filhos. Então, esse quadro que nós estamos mostrando nos faz lembrar uma palestra antiga do Divaldo sobre um fato real, que é a família Stanford. Foi um grande político, senador norte-americano, um homem muito rico em função da expansão das estradas de ferro nos Estados Unidos no século XIX. E depois ele veio a ser governador do estado da Califórnia, portanto, morando na cidade de Sacramento. Mas ele e a esposa eram pessoas destacadas, né? Na área social, na área política, e não tinham tempo para o ambiente doméstico em função de todos esses afazeres. Aí um filho deles adoeceu com uma daquelas, se me falha a memória, febre tifoide, e tentaram de tudo. E aí a mãe resolveu dar atenção nesses instantes finais ao filho. Mas antes disso, ainda no momento de enfermidade, o filho um dia perguntou para a mãe por que ela ia sair de casa, não ia ficar com ele. Ah, porque eu tenho que atender os órfãos, pelos compromissos sociais e políticos. Aí ele respondeu assim: ah, mãe, como eu gostaria de ser órfão. Ele quis dizer o seguinte: eu gostaria de ter minha mãe perto de mim. E esse fato que é real é que gerou, depois da morte desse jovem, esse homem que era muito rico doou uma parte da fortuna dele para criar uma fundação, uma escola, que é a atual Universidade de Stanford, que existe nos arredores da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, nós podemos ter órfãos dentro das próprias famílias. Obrigada. Ô, César. César. Adriano. Boa noite. A Velusa, quando fez a colocação dela, veio à mente uma coisa que eu já tinha pensado, porque, assim, eu sempre procuro pegar o título, né, e para refletir sobre ele, né, do tema da noite. E quando eu vi esse título, que é uma pergunta, eu não sei se todas as pessoas se fizeram essa pergunta, né, se nós fazemos parte da família de Jesus. E aí, às vezes, a Velosa falou do conceito da família universal, e aí eu, justamente, para responder essa pergunta, eu fui para o conceito de família universal. Então, pensando em família universal, eu respondo que sim, faço parte, eu, Adriano, faço parte da família de Jesus. Independente do grau que eu esteja. Né? Então, aí, se a gente está falando dos conceitos de família universal, a gente está falando desde aqueles que estão desde lá dos primeiros graus da escala espírita, por exemplo, até os que estão como puros espíritos. Então, Exato. Todos somos da mesma família. Ao mesmo tempo que eu penso nisso, e aí a gente vê que a gente tem alguns extremos, né? Porque a gente vê frequentemente as pessoas falarem assim, que a gente tem que seguir os exemplos de Jesus, mas Jesus está muito longe de mim. Né? Então, ao mesmo tempo que eu me sinto membro da família de Jesus, eu coloco, talvez por desculpa ou por imperfeição, coloco Jesus muito distante de mim, porque eu falo que ele é muito perfeito, e eu estou muito longe de Jesus. Jesus é Jesus, eu não estou nesse nível ainda. Ao mesmo tempo que eu coloco essa distância, eu também, no meu grau que eu estou hoje, Adriano, e talvez algumas pessoas também façam a mesma colocação, se colocam também
distantes daqueles que estão lá no princípio. Então, é uma coisa que assim leva a gente a refletir, né, que apesar da gente dizer que, quando a gente reflete, responder essa pergunta, que fazemos parte da família de Jesus, nós mesmos nos colocamos distantes desses dois extremos, né? Então, isso também me lembrou, porque essa semana eu participei de um estudo de uma página de Emmanuel, não vou lembrar agora de detalhes, porque eu não consigo lembrar de detalhes do escrito, mas o título da página era Alfaias, e falava o seguinte, que aquele que já está no teto não desça em busca das alfaias, né? Mesmo que saiba que tem aqueles parentes, aquelas pessoas que estão ali e se preocupam com essas alfaias que são os adornos, né? Coisas supérfluas, coisas inúteis. Mas a gente vê que dentro do âmbito familiar, por mais que exista essa diferença, e eu estou falando isso justamente por conta desses extremos que eu comentei, faz parte da nossa missão, vamos dizer assim, auxiliar aqueles que estão tanto mais à frente quanto mais atrás, né? Sermos auxiliares pelos que estão à frente, quer dizer, como auxiliarmos os que estão mais atrás na escala de evolução. Então, se você puder comentar alguma coisa sobre esses extremos que a gente às vezes se encontra, se depara, seria gostaria que você pudesse... Não é uma pergunta, é uma colocação, mas eu gostaria que você fizesse alguma coisa sobre isso. Não, foi muito oportuna a sua colocação, e é exatamente esse é o raciocínio. E quando você falou dessa mensagem de Emmanuel sobre as alfaias, é exatamente isso, porque nós não podemos olhar as coisas pela aparência, pelos adornos, né? Pelo ornamento que a pessoa está utilizando, mas nós temos que pensar que nós todos somos herdeiros, né? Filhos de Deus. E aí cabe uma lembrança de uma frase de Jesus: onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei presente. Então, e ele está presente em qualquer parte. Então, na visão de Jesus, não existe esse preconceito que nós nutrimos aqui na Terra, daqueles que erraram. Vejam, mesmo entre as pessoas que praticaram, entre aspas, muitos crimes, eles terão oportunidade também, eles são filhos de Deus. Então, e nós, muitas vezes, nos sentimos distantes ou não merecedores, sabe por quê? É o eterno problema do complexo de culpa que a gente fica nutrindo. Se nós temos a consciência que nós erramos, não ficamos olhando para trás, como disse Jesus. Olha para frente e põe a mão na charrua. Esse que é o caminho. Então, sobre essa questão, inclusive, que você colocou, eu me lembrei aqui de uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, chamada Cristo e Nós, o capítulo 17 do livro Fonte Viva, onde ele diz que muitos homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém, ele escreveu, ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. E no final, Jesus, trabalhando todas essas ideias de Jesus, Emmanuel concluiu a mensagem escrevendo o seguinte: onde estiver um servidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro no amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E cristianismo e seguidor do Evangelho significa respeito a todas as situações humanas, respeito à diversidade. O cultivo desse respeito vai fazer com que a gente faça um grande esforço para nós vencermos preconceitos com relação ao próximo e com relação a nós mesmos. Esse é o primeiro passo, inclusive, para a gente perceber que os espíritos bons, em nome de Jesus, estão ao nosso lado. Basta que a gente abra um pouquinho as nossas antenas espirituais para senti-los. Obrigado.
existe alguma importância, ou melhor, qual a importância ou vou chamar de importância mesmo, para aquele que renasce numa família clássica, vamos dizer assim, numa família importante? Então, por exemplo, qual a importância do filho da princesa, do filho do príncipe e assim por diante? Eu diria que é uma grande provação. Eu diria que é um teste mais difícil da pessoa reencarnar no ambiente de uma família tradicional, quer na expressão política, quer na expressão social, econômica, em qualquer parte. É difícil, porque haverá cobranças, sempre, para que aquela tradição seja mantida. E aquela tradição, muitas vezes, pode ter aí nuances, né, vinculadas à própria origem do poder econômico, político, social daquela família, que necessariamente não está assentado no respeito ao próximo como a si mesmo, de uma forma geral. Então, isso pode gerar alguns conflitos, né, numa pessoa que reencarna num ambiente como esse e que começa a perceber, sentir situações diferentes. Na atual reencarnação, eu já assisti a algumas situações como essa. E já assisti situações em que a pessoa ela soube vencer e num ambiente de muita riqueza de ordem material, aquela criatura soube se diferenciar no contexto da própria família, procurando usar uma parte do seu tempo e da sua fortuna para hospitais, para instituições filantrópicas e para fundações. Quer dizer, ele não perdeu o vínculo com a família, mas naquilo que foi possível a ele, ele fez esse tipo também, entre aspas, de aplicação social e espiritual. Nós já tivemos oportunidade de ver pessoas no seio de família tradicional do ponto de vista religioso, que ele precisou sair e morar sozinho, porque a pressão era muito grande, o controle era muito grande. Ele precisou sair, ter uma vida própria, para que ele pudesse, depois, ser reconhecido pelo valor dele, pelo mérito dele. Então, aí cabe uma leitura e uma reflexão de uma epístola de Paulo, muito pouco valorizada, muito pouco lida e difundida. A epístola de Paulo a Filemon, o homem rico e que, instado por uma carta de Paulo, recebeu de volta o escravo fugitivo, Onésimo. Então, nós temos alguns casos desse tipo, mas eu diria que sempre são testes e provações complexas. Da mesma forma que um espírito esclarecido que renasce num ambiente bastante vicioso. Gente. Uma última pergunta, César. Você considera que é possível conhecer o espírito da letra sem conhecer a letra? Não, é
essa questão aí, ela é complexa, eu vou dizer por quê. O conhecimento é indispensável. Para que a gente tenha a chamada autonomia intelectual, nós temos que conhecer. Então, senão nós estaremos repetindo coisas por ouvir dizer ou por outros que falaram e que você não conhece. E aí, num chacoalhão mais forte, você pode ficar balançado, né? Estremecido. Então, é importante, sim, a gente buscar a compreensão daquilo que é chamado de lei. No nosso caso, é claríssimo que nós temos que buscar o estudo e a compreensão do Novo Testamento. Eu sou claro em dizer do Novo Testamento, porque Jesus, ele revogou muitas das informações civis do Antigo Testamento. Ele valorizou os 10 mandamentos. E aí eu me lembro de Chico Xavier, quando, há 50 anos atrás, nós estamos completando o 50º dos Pinga-Fogo, né? Pela antiga TV Tupi de São Paulo, um pastor evangélico direcionou uma pergunta ao Chico, a direção do programa naquela época, por telefone, né? Porque não tinha chat, não tinha nada disso. E a pergunta era relacionada com o respeito do espírita, o entendimento do espírito sobre a Bíblia. E o Chico, com aquele jeitinho mineiro dele, ele disse: nós temos que valorizar, sim, o estudo e a compreensão do Novo Testamento, porque é lá que se encontram os ensinamentos de Jesus. Então, vejam, nós temos que conhecer a lei moral, não é? Que emana de todo o ensino de Jesus, os registros de Jesus, o que não era comum no meio espírita, pelo menos no século passado. Ainda na minha infância, na minha adolescência, eu senti muitas resistências, né, de espíritas, na época, né, para o estudo do Novo Testamento. Por isso é que hoje nós valorizamos muito a obra magistral do Espírito Emmanuel, que em 9 livros ele disseca 1.300 versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. E é isso que nós temos que entender como lei para nós, que é a lei moral, né? Que Kardec destaca, inclusive, na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Quer falar, Ronald? Quero sim. Inclusive, aproveitando esse gancho aí da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Uma pergunta que eu recebi aqui, houve um momento na sua fala, Sérgio, que, aliás, o raciocínio utilizado muito interessante, um caminho, né, muito bacana da correlação entre as ideias, né, associadas às obras. Mas houve um momento na sua fala que você mencionou a questão da igualdade de oportunidades. Nós não somos iguais, não seremos iguais, mas devemos trabalhar pela igualdade das oportunidades. Então, uma pergunta recebida aqui era pedindo exatamente nesse sentido, né? Explique melhor a ideia da lei de igualdade associada à ideia de que todos fomos criados simples e ignorantes, com um fim estabelecido que é a perfeição. Neste sentido, o raciocínio é que, dentro da lei de igualdade, fomos criados, né, de um mesmo princípio e chegaremos a um mesmo fim, que é a perfeição. E esses caminhos aí, óbvio, escolhidos pelo Espírito, uns vão chegar mais rápido, outros mais lentamente, mas todos chegaremos, né? Então, explicar um pouco melhor essa ideia, né, das oportunidades, trabalhar pela igualdade das oportunidades. Nós não somos iguais, não seremos iguais. Como que é isso? Olha, por isso é que eu digo que é ótimo a pessoa ter família e viver dentro do ambiente familiar. Porque, vejam bem, na primeira metade do século XX,
dentro do ambiente autoritário, do clã familiar, havia também uma tradição, acho que vocês sabem disso, quando a família ia tirar fotografia, os filhos, os homens, os meninos, muitas vezes se vestiam de marinheiro, né? Lembra? Procure fotos antigas. E as meninas com aquelas roupas rendadas. Então, havia um padrão. Então, eu faço um desafio hoje. Quem tiver filho adolescente, compra um presente de surpresa para ele. Na melhor da sua boa vontade. Compra um presente de surpresa. Se gosta, entrega para o filho. Tem grande probabilidade dele responder: pai, por que você fez isso? Por que você não me perguntou? Não é? Por isso é que eu acho bom a convivência para se conhecer a diversidade dentro dos nossos espaços de convivência. Então, mesmo dando todas as oportunidades aos nossos filhos, eles não são iguais e não serão. Então, eles podem ter tendências para a profissão, para a religião, para gostos, né? Até para time de futebol, né? Nem todos os filhos torcem pelo mesmo time dos pais. Então, vejam, é uma característica essa do mundo que nós vivemos, porque nós somos espíritos diferentes. Então, a riqueza da diversidade é que constrói uma cultura que deve levar ao respeito. Todas as ideias políticas que propuseram igualdade fracassaram. Quem está dizendo isso não sou eu só, não, hein? Leia o livro de Emmanuel, chamado Emmanuel, escrito em 1937, onde, em alto bom som, ele escreveu, e citando tendências políticas, eu não vou citar agora o nome, porque eu quero que vocês leiam o livro, e ele as criticava por essa questão. E o que aconteceu? O mundo entrou na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, o risco da eclosão de guerras nucleares, a queda do Muro de Berlim, a eclosão dos grandes estados, e nós estamos vendo tendências hoje de muitos grandes estados ainda voltarem a ter aquelas divisões que eram clássicas dentro de uma tradição e dentro de uma cultura. O que mostra isso? Diversidade e respeito à diversidade. Então, vejam, nós sugerimos a leitura desse livro, Emmanuel, o mesmo nome do autor, editado pela FEB. Sugerimos a leitura do livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, editado no Brasil pela Casa Editora O Clarim, e sugerimos uma leitura bastante atenta da Lei de Sociedade, do Livro dos Espíritos. Então, nós deixamos aí essas sugestões de reflexão. César, já, como nosso horário combinado já está bem apertadinho, nós gostaríamos de pedir a você, então, que fizesse as considerações finais em torno desse tema, né? Fazemos parte da família de Jesus. Sim, agora há pouco, inclusive, né, um dos participantes, ele fez praticamente já uma conclusão. Sim, nós fazemos parte todos. Somos todos irmãos, guardadas as devidas proporções de distanciamento evolutivo e espiritual, mas nós somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Por isso que Emmanuel falou, todos nós somos herdeiros de Deus. E dentro dessa situação, a gente tem que aprender que alguns dos nossos irmãos estão numa situação
social, espiritual, mais complicada, mais difícil. Outros já estão numa situação de equilíbrio e outros estão numa situação mais equilibrada. O importante é que a gente entenda que todos nós estamos submetidos ao mesmo processo, que é o processo de educação espiritual. E é por isso que Jesus, nos últimos dias, quando ele estava preparando para a partida dele, dialogando com seus discípulos, está registrado em João. Ele disse que ele partiria, mas que ele mostraria o caminho. E Tomé não entendeu, mas mestre, que caminho é esse? Aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, Jesus sintetiza que o caminho é o roteiro que ele nos trouxe, fazendo a interpretação da lei de Deus, sintetizada, por exemplo, no monumental Sermão da Montanha. Ali a gente tem todo um roteiro. Mas ele também falou, eu sou o caminho, a verdade. E ele, em outra parte, disse assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós vamos gradativamente conhecendo parcelas da verdade ao longo de toda uma trajetória espiritual que não se restringe a uma única vida. É por isso que disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós temos que conhecer e viver para que a gente tenha esse processo de libertação espiritual. E a vida, ele também nos afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ter vida em abundância não é alucinadamente vivermos a existência corpórea, cultuando e utilizando os recursos da vida física, mas é sim prezando a condição de vida espiritual, que nós somos espíritos reencarnados, então é a vida imortal. Então é essa síntese que eu gostaria de deixar para todos vocês agora. A nossa roda de conversa chegou ao fim. Por hoje. Em breve, teremos mais encontros como esse, com temas interessantes e oradores diversos. Momentos como estes alegram a nossa vida e alimentam o nosso espírito. É luz em nosso caminho. Como diz Emmanuel, ninguém vive para si. A luz que acendemos em torno de nossos pés clareará o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Somos gratos a todos vocês que participaram desse encontro virtual. Até a próxima!